coração. O nosso texto hoje é Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47, que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero começar com 2 registros, antes da leitura do texto. O primeiro registro é sobre a visita que nós fizemos ao bar. Na segunda-feira, uma equipe da Rede foi até o bar, o Shen, o Vicente, o Fred e eu. Fomos de manhã bem cedinho, 5 horas de viagem até lá, passamos 5 horas em Ubá e voltamos mais 5 horas para cá. Foi muito bom o nosso tempo de convívio, de comunhão, de partilha, mas foi especialmente bom ir ao bar, ver o que está acontecendo. A gente vê as matérias, as reportagens na televisão, e quando chega lá, o impacto da dimensão que a coisa, do acontecimento, da enchente, da destruição é muito maior do que a gente imagina. E no caso de Ubá, principalmente a região central da cidade foi destruída, e onde fica o comércio, hospitais, cartório, igrejas, essa área central foi muito, muito destruída. A gente viu muitos entulhos, as lojas fazendo limpeza, jogando fora o material, uma coisa muito triste. E então a gente foi conversando com moradores, com pessoas que estão trabalhando lá, da própria cidade, na recuperação, com outras pessoas vindas de outras cidades, com alguns líderes, e especialmente fizemos contato com o pastor Ubiratã, da primeira igreja batista em Ubá. E eu mandei um relatório com fotos pela Inforrede, posso mandar também por WhatsApp, se você se interessar, e você pode ver as fotos e ter ideia do que aconteceu ali. E esse pastor Ubiratã é muito interessante, que ele é engenheiro, além de pastor, da formação teológica que ele tem, ele é engenheiro e trabalhou na Defesa Civil de Juiz de Fora. E tinha mudado há pouco tempo para... por isso que o Felipe fala para desligar o celular, pessoal. Desliga aí, por favor, eu não sei qual que está tocando. Ele trabalhou na Defesa Civil de Juiz de Fora e estava dando muitas orientações boas lá, articulando essa ajuda lá. E ele falou que a primeira igreja, vai então trabalhar na reequipagem das cozinhas das famílias que eles estão cadastrando. Então eles estão anotando lá o nome de pessoas, o que elas perderam, se a pessoa vai poder voltar para casa, não vai poder voltar para casa. E então nós queremos ajudar a participar desse projeto deles, e com o tempo a gente vai informando. Já tivemos uma resposta da igreja, a gente fica muito alegre pela sensibilidade, pela agilidade, pela generosidade da igreja nessa matéria. Um segundo registro que eu quero fazer, antes de lermos o texto bíblico, é sobre o Dia Internacional da Mulher. E eu preparei uma nota, mas não tive tempo ainda de compartilhar com o colegiado, mas eu gostaria de compartilhar aqui e depois ter um feedback das mulheres, especialmente, das irmãs. Então, eu escrevi o seguinte, e isso pode ser mudado, né? Quero sugestões, ver se você acha que está bom, isso que a gente está começando a refletir e considerar aqui. Nota pastoral pelo Dia Internacional da Mulher. Neste Dia Internacional da Mulher, elevamos diante de Deus nossa preocupação com a crescente violência que atinge tantas mulheres em nosso país.
A cada dia, novos casos de agressões, de abusos e feminicídios revelam uma realidade onde o machismo estrutural domina a sociedade, o que fere a dignidade humana e clama por conversão e justiça. À luz do Evangelho, recordamos que Jesus Cristo rompeu a estrutura patriarcal e reconheceu a dignidade das mulheres. Ele dialogou com a samaritana, defendeu a mulher ameaçada de apedrejamento, acolheu Maria entre os seus discípulos e confiou às mulheres o anúncio da ressurreição. Nele, em Cristo, toda forma de violência e dominação perde qualquer legitimidade. Como povo de Deus, afirmamos que o silêncio diante dessa tragédia não condiz com a nossa fé. Somos chamados a uma ação pastoral firme que proteja vidas, eduque consciências e promova relações marcadas pelo respeito e pela paz. Que a nossa comunidade seja sempre espaço seguro, onde o Evangelho se traduza em cuidado, justiça e acolhimento. Que o Senhor nos fortaleça na construção de uma cultura de dignidade para todas as mulheres. Então vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês sentem, quais são as suas impressões, o que falta, o que precisa ser acrescentado, como é que a gente lida e se posiciona com essas questões, né? A gente se posiciona diante de uma questão como o que ocorreu em Ubá, age rápido, né? Mas é uma questão física que a gente observa. Mas tem outras tragédias acontecendo, de outra natureza, de natureza social, e a gente precisa pensar e refletir sobre isso também, né? Senão a gente fica passando por esse mundo como se a gente estivesse na Disneylândia Jafé, né? Um parque de diversão. Mas o que está acontecendo no nosso mundo? O que está acontecendo na nossa história, né? E eu tenho certeza que você também ficou chocado, não só com as notícias de feminicídio, mas a violência e abuso que foram relatados nos últimos dias, né? Mas então eu convido vocês a refletir e dar a sua ressonância e a gente pensar e a gente avançar como igreja na reflexão desses temas, como que a gente responde, como que a gente se posiciona a partir do Evangelho. O que o Evangelho de Jesus, o que a palavra dos profetas tem a ver com essa nossa realidade. Tá bom? Tá bem assim? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, quem não abriu ainda. Atos 2. E vamos ler os versículos 42 a 41. Você lembra que as duas comunicações que foram feitas a partir de Atos 2 foi a comunicação sobre o Pentecostes e a comunicação sobre a mensagem, a pregação de Pedro acerca da reação popular que houve naquele dia. Então, em Atos 2, a gente tem o evento do Pentecostes e a pregação do Pedro. E quando a pregação do Pedro acaba, diz que 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas, aderiram, responderam positivamente ao Evangelho e foram batizados. E esse pequeno texto que nós vamos ler hoje, faz um sumário, um resumo de como que essa turma passou a viver. Aqueles 120 primeiros discípulos, mais os 3.000. Então, quer dizer, nós temos uma comunidade aí de 3.000 pessoas vivendo. Lembrando que aquela comunidade é formada de judeus, aqueles primeiros galileus, judeus da Judéia, galileus do norte, da Palestina, e muitas pessoas vindo de outras áreas,
de outras regiões, de outras simpatizantes ao judaísmo, mas que aderem a Jesus e agora querem aprender tudo sobre Jesus. E passam a conviver como essa comunidade. Então, o texto diz assim, Atos 2:42. Todos eles davam total atenção ao ensino dos apóstolos e à vida em comum, ao partir do pão e às orações. Um grande temor recaiu sobre todos, e muitos feitos memoráveis e sinais eram realizados pelos apóstolos. Todos aqueles que creram permaneciam juntos e tinham tudo em comum. Venderam suas propriedades e seus bens, dividindo tudo proporcionalmente às suas várias necessidades. Dia após dia, lá estavam eles, juntos, frequentando o templo. Partiam o pão em suas várias casas e faziam suas refeições com corações alegres e sinceros, louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E diariamente o Senhor acrescentava ao seu número aqueles que iam sendo resgatados. Até aqui a leitura da palavra. Que Deus nos abençoe no nosso falar e no nosso ouvir. Eu quero propor, como eixo dessa reflexão, que o Pentecostes cria uma comunidade que é uma vitrine. Imagina uma vitrine de uma loja. Pode ser num shopping, pode ser na rua, uma vitrine. O evento do Pentecostes cria essa vitrine onde é exposta uma nova sociedade. A sociedade que Deus quer formar. E a igreja de Jerusalém é então um exemplo de como um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, num determinado lugar, vive de maneira transformada pela mensagem do Evangelho. Então, é um exemplo de um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, numa determinada cidade, num determinado local, vivendo transformados pela esperança, pelo poder do Evangelho. Esse movimento inaugural, inicial do Espírito Santo, foi descer do céu e encher o coração dos 120 que estavam presentes naquele cenáculo. Não é isso? Não é esse o movimento? Pentecostes, o Espírito é derramado, vem do céu e enche o coração daquele grupo. O efeito exterior desse enchimento interior foi todos falarem em diversos idiomas que não conheciam previamente e serem compreendidos por uma multidão enorme, onde havia representantes de pelo menos 15 etnias diferentes. É o que diz o início do capítulo 2. Então as pessoas receberam um poder, uma inspiração especial, começaram a falar em idiomas diferentes, e aquela multidão, composta por 15 etnias diferentes, ouvia na sua própria língua louvores a Deus. Deus sendo glorificado, Deus sendo exaltado. Por isso que eu disse que, apesar dos múltiplos idiomas, havia uma comunicação. Adoração, louvor a Deus. O Espírito então veio sobre todos, encheu a todos e todas, homens e mulheres, veio sobre apóstolos, mas veio sobre os discípulos também, e deu a todos a mesma experiência, ainda que em formas diferentes, idiomas diversos. O DNA essencial do povo de Deus, da igreja, é revelado aqui e expressa o modelo de sociedade que Deus deseja. O que Deus quer? Todos incluídos, todos participando do Espírito, todos exercendo os seus dons,
conectando pessoas e povos de culturas diferentes. Então Deus não está trabalhando mais com uma etnia, com um povo. Não é mais um povo, uma nação. Agora, a mensagem, a bênção do Espírito, a presença de Deus se dirige para todos os povos, todas as etnias. Isso é muito importante. A categoria lá do Antigo Testamento era uma nação para ser luz para o mundo todo. Agora, a mensagem se dirige a todas as nações. Todas as nações podem receber o Evangelho, todas podem experimentar o Evangelho, e todas podem exercer os seus dons e servir e agir no reino de Deus. Não existe mais uma nação exclusiva, selecionada. A igreja é formada por pessoas de todas as etnias, de todos os povos. Então é por isso que eu estou dizendo que Deus deseja um povo, uma comunidade onde todas as etnias estejam reunidas, incluídas e participando. E essa é a cena que a gente vê lá no final, no livro de Atos. Diante do trono de Deus, uma grande multidão adorava. Que povo que compunha essa grande multidão? Gente que veio de toda nação, de toda etnia, de todo povo, de toda língua, de todos. O retrato final da igreja, o retrato final é gente de toda etnia. Não é mais um povo, não é mais uma bandeira. É uma igreja composta, é uma igreja internacional. Complicado falar isso, né? Mas é uma igreja de pessoas do mundo todo. Estou falando que é complicado porque internacional é o nome de uma denominação, né? Hoje não sobrou mais palavra. É universal, internacional, mundial, acabou, não tem... É uma igreja cósmica, tá? Então essa igreja que nasceu no dia do Pentecostes, ela é multilingüe, concordam? Ela é multilingüe, ela não fala todos os idiomas, ela se faz compreender em todas as línguas, ela é multicultural, pelo menos 15 etnias estavam presentes ali, ela é muito diversa, ela não é só de homens, é homens e mulheres, ela não é uma igreja só da hierarquia, só dos apóstolos, é uma igreja que tem líderes, eles estão ali designados, servindo, mas eles têm a mesma experiência, estão juntos com o povo, estão inseridos, misturados com o povo. Ou seja, é uma igreja horizontalizada, não é uma igreja hierarquizada. Então essa igreja nasce multilíngua, multicultural, diversa, missionária, nasce em direção aos outros, nasce para fora, com essa vocação universal para cumprir o mandato de Jesus. A mensagem, o Evangelho, é ouvida por cada pessoa na sua própria língua, sem forçar uma imposição linguística. Deus respeita as diferenças culturais e fala na língua e na linguagem que cada povo compreende. Deus se comunica dentro de cada cultura. A nova comunidade acolhe os estrangeiros, imigrantes e refugiados e rompe com o etnocentrismo, tornando-se uma comunidade de pertencimento mútuo, recíproco, de integração, de comunhão, que é o que nós vemos acontecendo no texto que nós acabamos de ler. O Espírito, então, forma um corpo que supera discriminações étnicas típicas do judaísmo, gerando uma comunicação reconciliadora. O Pentecostes é uma convocação à unidade, prestem atenção. O Pentecostes é uma convocação, um chamado à unidade e à comunhão com os diferentes. Não é uma igreja de iguais, não é uma igreja da minha turma, é uma igreja de gente diferente, mas que dá primazia à comunidade sobre o individualismo, tendo em vista a superação de todas as divisões. Então, no evento de Pentecostes, a gente tem a reversão de Babel. Lembra do evento de Babel, lá em Gênesis 11?
Eles tinham um projeto de autonomia em relação de Deus, de autopromoção, e o texto diz que Deus veio do céu, olhou aquilo ali e gerou uma confusão de línguas lá. Fez surgirem muitas línguas diferentes. Mas no Pentecostes tem pessoas falando muitas línguas diferentes, mas comunicando uma mesma mensagem, adorando o mesmo Deus. Então o Pentecostes faz essa reversão dessas divisões, dessa dificuldade que a gente tem de comunicação, de compreender o outro, de escutar o outro. Ele gera isso, o Espírito gera unidade. E aí, resgatando uma comunicação de alguns dias atrás, eu disse que para mim isso era a igreja dos sonhos. É uma igreja que enche o coração de esperança, porque é uma igreja multicultural, sem impor assimilação. É uma igreja plural, mas reconciliada. É inclusiva, inclui os outros, mas não é uniformizada. Ela comunica sem violência. Ela é hospitaleira ao estrangeiro e espiritual, e que gera uma ética pública, uma presença pública, ou seja, uma alternativa transformada e transformadora dentro da cidade. É uma igreja dos sonhos, é uma igreja maravilhosa que nos inspira, mas não é uma igreja perfeita, nem é uma igreja madura ainda. Durante a nossa leitura do livro de Atos, nós vamos ver como que essa igreja amadurece, como ela se desenvolve. Nós vamos perceber ali que há desdobramentos, há crescimentos dentro dessa comunidade. Mas hoje, então, nós vamos considerar esses 3 movimentos que estão descritos aqui em Atos 2, que nós acabamos de ler. Essa igreja se movimenta em 3 direções. E o primeiro movimento que essa igreja faz é a adoração a Deus. A adoração a Deus. O relato que nós acabamos de ler, o relato da comunidade em Jerusalém, como eu estava acabando de dizer, não é para ser idealizado. Não se trata de uma igreja ainda madura, completa, perfeita. E eu não vou fazer a lista das imperfeições ou daquilo que precisa ser desenvolvido agora, mas em outro momento vou trabalhar sobre isso. Mas essa igreja, então, que está amadurecendo, é uma igreja espiritual. Por que ela é espiritual? Porque ela é gerada, ela é, vou dizer assim, parida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a luz a essa igreja. Mas sendo do Espírito Santo, a gente podia pensar assim, é tudo espiritual. Não, essa igreja que o Espírito Santo gera, ela acontece dentro da história. Ela acontece com pessoas de carne e osso, pessoas reais, nos seus relacionamentos, no seu convívio. Essa ação do Espírito, ela é encarnada, ela acontece então dentro da história, numa cidade, com um grupo concreto de pessoas, com as suas histórias, com seus problemas, com as suas lutas. Observe as notas de espiritualidade, de relação com Deus, de adoração a Deus, presentes nesse texto. O texto começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles 3.000 que se converteram, que sabiam muito pouco sobre Jesus, talvez não soubessem nada, eles estavam ávidos, sedentos para aprender sobre Jesus, saber quem era a pessoa, qual foi a obra de Jesus, quais os ensinamentos deles. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles oravam, perseveravam na oração comunitária, na oração coletiva, na oração conjunta. A ênfase aqui não é na oração privada, na oração particular, é na oração comunitária. O texto fala no versículo 43, que o coração deles estava cheio de um temor reverente a Deus. E o 47 termina dizendo que eles louvavam a Deus. Então eu estou dizendo que esse primeiro movimento da igreja
é esse movimento de adoração, é um movimento vertical, é um eixo em direção a Deus, é uma igreja que tem os seus olhos voltados para Deus, busca a inspiração de Deus, recebe inspiração da parte de Deus. E eu quero destacar aqui dois aspectos dessa espiritualidade, desse movimento de adoração da igreja. Primeiro, a centralidade da palavra. Observa essa importância do lugar da palavra, do ensino, da doutrina dos apóstolos. E por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo dias onde a verdade é relativizada. A verdade é tão relativizada que passa a ser uma verdade subjetiva. A minha verdade é o que eu acho. O que eu acho, a minha opinião, está acima de qualquer consenso, de qualquer conceito que pode ser trabalhado de maneira conjunta, de maneira coletiva. Uma relativização da verdade. Vivemos, por outro lado, um excesso de informação, muitas informações. O que a gente recebe de informação numa semana, num mês, talvez é mais informação do que uma pessoa de uns 200 anos atrás recebia em toda a sua vida. A gente sabe mais coisa, recebe mais notícias, mais dados, mais postagens. A televisão, rádio, redes sociais, internet, é muita informação. E as coisas são fragmentadas. E a gente não consegue articular toda essa informação e perceber verdades básicas, centrais, estruturantes. E além disso, então, além da relativização e além dessa enorme quantidade de informação, e talvez por causa dessa enorme quantidade de informação, a gente se torna superficial. Uma superficialidade do conhecimento. Algumas pessoas são especialistas em tudo, mas conhecimento superficial. E imagina então isso aplicado à Escritura, à palavra, ao Evangelho, ao ensinamento dos apóstolos. Então nós precisamos considerar, resgatar esse valor, essa prática dessa igreja nascente. Nós vamos recordar que não existe avivamento, não existe vida espiritual sem fundamento bíblico. E que avivamento sem esse fundamento bíblico vira fogo de palha. Você já viu quando põe fogo em palha? O que acontece? Acaba rapidinho. Você não faz uma fogueira com palha, não é isso? Pensa na nossa noite da fogueira, nos nossos retiros. Se a fogueira fosse só de palha, não dava nem para o primeiro testemunho, né? Então a gente tem que botar uns troncos bem grossos, bastante madeira, para fazer aquela fogueira durar 1h30, 2 horas lá que a gente fica conversando. Então, avivamento sem essa fundamentação bíblica, teológica, é fogo de palha. A formação bíblica profunda vai além de frases motivacionais. Gente, a gente vive numa cultura de bordões. Você não lembra provavelmente a frase que você postou no início da semana. Estou falando que você postou. E a gente não lembra o que a gente leu. O que você curtiu de manhã, você não lembra à noite. Aquilo não entra na nossa corrente sanguínea. É legal na hora. Só que a espiritualidade, ela não funciona apenas com frases motivacionais. Boas frases dão uns insights, jogam uma luz no nosso pensamento. Mas
a gente precisa de escritura, do conhecimento bíblico, para ter discernimento espiritual. Especialmente porque nós vivemos também numa época de fake news. Muitas mentiras, muitas, de toda a natureza. Mentiras religiosas, mentiras de natureza científica, fake news social, tudo. E como que a gente vai discernir? Como que você vai filtrar? Como que você vai perceber? Você precisa ter uma âncora firme, uma referência. E essa referência é a instrução dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinaram. Então você filtra as ideias, você examina as ideias a partir da Escritura. A Escritura vai te ajudando a estruturar os pensamentos, o conhecimento, as informações que você recebe. Agora, esse estudo bíblico aqui, que essa comunidade fazia, não era um estudo bíblico privado, era um estudo bíblico coletivo, era uma comunidade que refletia junto, que conversava junto, perseveravam unânimes no ensino dos apóstolos. Está no coletivo, é um coletivo que está aprendendo, que está ouvindo, que está fazendo perguntas, que está refletindo. Então isso aqui é muito importante. Essa comunicação aqui, ela é mais um monólogo, mas nós queremos desdobrar isso nos pequenos grupos, conversar mais, aprofundar, ouvir as ressonâncias. Então, precisamos de igrejas que refletem juntas, que pensam juntos. E aí é muito importante a gente pegar a sequência da nossa reflexão, da onde que a gente está vindo e para onde que a gente está indo, e construir esse pensamento. Uma palavrinha especial para a qual eu chamo a sua atenção aqui é a palavra perseverança. Gente, quando a coisa fica difícil, a gente rapidamente desanima. Esse texto está dizendo que aqueles irmãos, eles perseveravam, eles insistiam, eles tinham um compromisso, tinha continuidade. E a gente precisa aprender com essa referência. Claro que o nosso contexto é diferente, um grande centro urbano, moramos distantes uns dos outros, a agenda corrida, a dificuldade no transporte, mas a gente precisa dar um jeito de perseverar nessa formação, nessa instrução dos apóstolos. Então é um primeiro destaque que eu faço nessa questão da adoração. Então eles estavam juntos, cultuavam a Deus, e eu li um autor que disse um negócio muito interessante. Ele fala que as demais religiões, as religiões conhecidas lá na época, não eram práticas religiosas que formavam um corpo. Havia culto, mas a participação nesses cultos era muito mais individualizada. A pessoa ia lá num templo, fazia uma oferta, uma oferenda qualquer, especialmente ali no mundo grego, mas aqui no Pentecostes e com a igreja começa um movimento diferente desse trabalho conjunto, dessa convivência conjunto para aprender e para adorar. E sobre a adoração, o culto, o louvor, a oração e a sensibilidade à presença de Deus, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, considerar que na nossa cultura, no nosso contexto, na nossa conjuntura brasileira, a espiritualidade virou produto de mercado. Culto virou mercado. Culto virou show. Culto virou produto de consumo. Isso não é culto. Isso não é culto segundo Jesus, não é adoração segundo os apóstolos. Espiritualidade não é um produto que a gente consome e descarta. O culto não é espetáculo. A oração não é uma técnica. A fé, ela traz benefícios, mas a fé não é meio para obter vantagens, prosperidade. Esse cultivo da fé no coração, ele tem outro sentido, outro propósito, outra dinâmica. Ele quer nos refazer como pessoa, quer nos fazer pessoas inteiras.
inteiras. Então, irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, é preciso centralizar a nossa mente em adoração constante. Você já reparou como a gente baixa os nossos olhos rapidamente? Como a gente perde o foco? Rapidamente a gente se desvia. Esses dias eu li uma pesquisa terrível. Fala que na quarta-feira os irmãos não lembram mais da mensagem. Eu falei, meu Deus do céu. O que nós vamos fazer? Então, nós que temos que perseverar, centralizar a nossa mente, voltar para a dependência de Deus. Por que talvez a gente ora pouco? Porque a gente acha que depende pouco de Deus. Se você anda muito de carro, o que você tem que fazer regularmente? Abastecer combustível, não é isso? Fazer manutenção no carro, ter cuidado com o seu carro. Se você usa bem pouco, você pode, talvez, abastecer com intervalos maiores. Mas se você percebe que você depende muito daquele veículo, como seu instrumento de trabalho, anda todo dia, anda muitos quilômetros, precisa para muita coisa, você precisa cuidar e precisa abastecer. E assim, a nossa percepção da dependência de Deus. Perceber que dependemos de Deus. As músicas que nós cantamos, os hinos que nós cantamos nessa manhã estão falando disso. É a vida de Cristo em nós. É conectados com Cristo, é ser cheios da vida de Cristo. Então a importância da oração. E especialmente a oração comunitária. Orarmos juntos. Talvez você tenha muita dificuldade de oração porque você tenta orar sozinho. Esse pessoal aqui orava junto. Então dá um jeito de ter parceiros, de ter duplas, ter companheiros, pequenos grupos de oração. E um indicador que eu acho muito importante para a nossa adoração é verificar se no nosso coração tem esse temor reverente. Olha o versículo 43. Em todos eles havia temor, havia respeito. Não se brincava com o nome de Deus, com a pessoa de Deus, com o que Deus faz. Ser levado a sério. Um indicador interessante para a gente avaliar o nosso coração. Há temor, há respeito no nosso coração a Deus? E então, observando esses indicadores, a gente vai crescendo nessa dimensão do louvor, da oração, da sensibilidade para com Deus. Sem esse movimento de adoração, a igreja se torna apenas uma organização religiosa. Sem louvor de verdade, sem adoração, sem oração, sem escuta da palavra, a gente vira uma ONG. Um clube que se encontra aqui de vez em quando, talvez uma ONG que faz umas ações para fora. Mas nós estamos dizendo que a nossa comunhão e nossa ação para fora nasce da nossa adoração. Por isso, esse primeiro movimento é importante. Não adianta só ter uma convivência bacana, e ela é difícil. A gente vê como tem fraturas na sociedade, e o risco da gente trazer essas fraturas para dentro da comunidade. Então não é apenas convivência e não é apenas ação social, mas da adoração a Deus, a gente se transforma em igreja, no sentido de comunhão, pessoas diferentes que conseguem conviver, respeitar uns aos outros e agir juntos para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja nasce de Deus e permanece viva, porque vive voltada e conectada a Deus. A igreja só permanece viva se viver conectada com Deus. Mas um segundo movimento que essa igreja nascente faz é um movimento de comunhão e cuidado recíproco. Comunhão e cuidado recíproco.
Observe, no texto que nós lemos, as relações internas da comunidade. Começamos a falar da relação com Deus. Agora a relação interna, a relação fraterna, a relação de uns com os outros. Versículo 42 fala de koinonia, comunhão. A palavra grega é koinonia, falando dessa comunhão, dessa amizade, dessa conexão profunda uns com os outros. Fala de partir do pão, fala de refeições juntos. Sentavam juntos na mesa para tomar refeições. Obviamente que não os 3.000, né? Como é que os 3.000 iam sentar numa mesa? Então, pequenos grupos, de casa em casa. Eles compartilhavam a vida, tinham tudo em comum. Falavam dos problemas, das necessidades que tinham, e os outros tentavam ajudar, e cada um tentava apoiar um ao outro nas suas necessidades. Partilhavam os bens e cuidavam dos necessitados. Não havia necessitados entre eles, havia necessidades que eram supridas, o grupo se mobilizava para suprir as necessidades uns dos outros. Também não vendiam todos os seus bens, diz que eles continuavam se reunindo nas suas casas, quer dizer, vendiam alguns bens, vendiam algumas propriedades, talvez coisas que fossem supérfluas, né, que não eram tão necessárias mais, vendiam e doavam para suprir as necessidades uns dos outros. Por quê, gente? Porque tinha uma enormidade de pobres naquela cidade. Muita gente necessitada. E esse povo começou a chegar na igreja, começou a ser acolhido. E os apóstolos e aqueles primeiros discípulos começaram a tratar esses novos como Jesus fazia, cuidando uns dos outros. Eles se reuniam de casa em casa com alegria e singeleza do coração. Eu gosto dessa palavra porque, para mim, fala de um coração leve, uma igreja leve, está alegre com essa dinâmica, esse cuidado, isso que eles vivem. Então, as características desse movimento de comunhão, desse movimento que essa igreja faz em direção uns aos outros, é que a comunhão não é um evento. Vamos marcar um evento de comunhão. A comunhão não é no momento do culto, ela transcende. E ontem eu falava sobre isso na ceia, como a gente precisa de outros espaços de convivência, para a gente se conhecer, para a gente saber as histórias, as necessidades. Gente, tem gente muito interessante nessa comunidade, a gente vai conhecendo as histórias de vida, o temperamento, o caráter, é muita coisa rica que tem na vida das pessoas. Então, comunhão não é um evento, comunhão é a vida compartilhada, a gente aprender a compartilhar a vida, de modo que os relacionamentos se tornem profundos, se tornem mais densos. Essa comunhão, ela é vivida coletivamente, não dá para ter comunhão de maneira individualizada. Precisamos estar juntos uns com os outros, e eu sei que isso é difícil. E na nossa cultura, na pregação que a gente recebe, da mídia, dos meios de comunicação, é sempre exaltando o individualismo, um indivíduo. Isso tomou proporções descontroladas. Existe lugar para o indivíduo. Os batistas foram muito importantes na história no sentido de resgatar essa questão da liberdade do indivíduo, da importância. Mas na nossa cultura, esse individualismo tomou características extrapoladas, exorbitantes. E a gente mede tudo a partir de nós mesmos, da nossa individualidade, da nossa subjetividade. E aí fica cansativo ouvir o outro. Mas uma igreja, uma comunidade saudável, uma espiritualidade saudável, ela leva a essa escuta, a esse cuidado mútuo, a centralidade da mesa para as refeições grupais, muito importante a gente ter essa dinâmica em torno da mesa. Mas essa comunhão da igreja, ela não se dá só no convívio, que legal, vamos comer alguma coisa junto, que história bacana. Essa comunhão, ela avança para a generosidade,
porque fala de algumas práticas aqui que parecem muito distantes da nossa realidade, para alguns até assustadoras. Essa generosidade concreta que tem nessa igreja, na partilha de bens e recursos, isso também é comunhão. Comunhão nas dificuldades, nos problemas uns dos outros. Então, essa vida comunitária, ela não é uma vida comunitária idealizada, abstrata, ela é uma vida comunitária que senta à mesa, come junto, conhece as necessidades uns dos outros e partilha, reparte generosamente com os outros. Não um tipo de comunhão dominical, mas uma comunhão que é mais intensa. A igreja, então, é o ambiente, a igreja, a comunidade, é o ambiente onde o evangelho se torna amor vivido entre irmãos. Amor vivido entre os irmãos. E por que isso é tão importante, gente? Porque, apesar de nós, brasileiros, urbanos, sermos hiperconectados, vivemos uma epidemia, um dilúvio de solidão. Como é que chama aquela jornalista da Globo que trabalha lá em Londres? Esqueci o nome dela. A Malan. Como é que é o primeiro nome dela? Cecília Malan. A Cecília Malan tem escrito e tem feito reportagens sobre a questão de solidão no mundo. Impressionante as coisas que ela está contando. É uma epidemia, gente. Nós estamos aqui juntos, e a maioria de nós aqui conhece um pouquinho uns aos outros, tem um círculo de relacionamento, mas as pessoas estão cada vez mais sozinhas, solitárias, isoladas. São dados estarrecedores. Então, muita conexão, mas muita solidão. Outro problema enorme, os distúrbios de ansiedade, de depressão, os vínculos cada vez mais frágeis. E como é que tudo isso se interconecta? Como é que tudo isso se liga? A igreja, a reunião da igreja, da comunidade, não é uma plateia de indivíduos, é para ser uma rede de cuidado real. Nós precisamos formar uma rede de conexões onde a gente é conhecido pelo nome, onde a gente sabe as nossas necessidades, compartilha as nossas necessidades, é ouvido, é apoiado, é ajudado. Isso é a igreja. Não é uma plateia de gente isolada que vem aqui, escuta e vai embora. Por isso os pequenos grupos, nós temos insistido, eles não são apenas estudo, eles são partilha da vida. A gente compartilha também as nossas ideias, reflete, mas é mais do que isso. A gente pede oração, a gente pede ajuda, a gente fala da nossa dependência de Deus. E com esse tipo de movimento, com esse movimento de comunhão e cuidado mútuo, a gente tem que combater essa cultura do consumo religioso. Eu faço um destaque aqui que é muito importante. O Brasil vive tensões políticas, ideológicas e sociais profundas. A igreja nascente vivia diversidade cultural e ainda assim mantinha unidade. Como é que isso foi possível? Como é que a gente pode ter uma unidade acima de partidarismos? Como é que a gente não reproduz dentro da comunidade a cultura do cancelamento? Centralidade em Cristo. Então a comunhão, ela deriva dessa nossa adoração a Deus, do culto a Deus, de escutar a palavra de Cristo, e a igreja então funciona, ou deve funcionar, e a gente deseja que funcione como um espaço de reconciliação. A igreja tem que ser esse espaço onde acontece reconciliação. Fratura na mentalidade mundana, violência, ódio, é guerra mesmo. Mas dentro da comunidade, a igreja, a comunidade não pode ser a reverberação, a repetição dessa cultura de ódio e de violência. Somos a igreja, a comunidade da reconciliação. E um terceiro e último movimento, para terminar essa comunicação, é um movimento em direção à cidade.
o serviço à cidade. E olha que quadro bonito da Concórdia. Brincadeira, gente, é de Minneapolis, de uma igreja luterana em Minneapolis, que fez esse quadro. Eu falei, gente, é a cara da Concórdia, não é? Olha que beleza ali, o pessoal servindo, tem o trabalho com plantinha, tem os anciãos ali fazendo um trabalho, lá atrás tem as crianças jogando bola, enfim, a igreja agindo na comunidade. As relações externas da igreja são a dimensão pública e missionária da igreja. Quando a igreja vive o evangelho, a cidade percebe. E a pergunta que a gente tem que fazer é se a Redê é percebida pela cidade. Será que a gente tem sido percebida pela cidade? Não precisa ser a cidade inteira, mas o nosso contexto, porque quando a igreja vive o evangelho, a cidade percebe. E tem esses indícios no texto. O texto diz que os apóstolos faziam sinais e prodígios entre o povo. Não era só entre os crentes, era para o povo. O capítulo 3 vai contar isso, como que os sinais estavam acontecendo. Eles estavam presentes no templo. O templo não é um lugar fechado como nós estamos aqui, mas o templo de Jerusalém é um grande pátio, é uma grande feira. Muito movimento. Eles estavam presentes no templo e de casa em casa. Que de casa em casa mais privado, no templo no sentido público. Diz que eles ganharam a simpatia do povo. O povo, a cidade via eles com simpatia. E devagarzinho a comunidade ia crescendo. O Senhor acrescentava dia a dia os que eram salvos. Quais são as características desse movimento para fora? A igreja dá testemunho público e visível. A igreja não fica no gueto. A fé não é privada. Ela vai para o espaço público. A igreja sente liberdade e vai para o espaço público. A comunidade não existe para si mesma, voltada para dentro. Ela existe para fora, para a sociedade, e se torna sinal do reino de Deus no mundo. Diante da sociedade, ela ganha credibilidade. Ela produz impacto espiritual, social e econômico na cidade. E o crescimento numérico é resultado, é produto, advém dessa atuação da igreja na cidade. Então, ela não vai, inicialmente, primeiramente, com uma intenção proselitista, de ficar trazendo mais pessoas para dentro do grupo. Isso acontece como subproduto do crescimento qualitativo e do crescimento orgânico da comunidade. Qualitativo no sentido da adoração, de aprender o que a Escritura diz, da comunhão uns com os outros, que transborda para a sociedade em volta. A igreja brasileira sofre de credibilidade, porque há escândalos, toda semana tem um escândalo, há incoerências, e todo mundo vê isso nas redes sociais, e há muito abuso de poder. A igreja nascente tinha uma boa reputação, porque vivia o que pregava. Não era crescimento baseado no marketing, era a vida de Jesus que transbordava para a cidade. A missão é a identidade da igreja, é nosso estilo. E como fruto desse nosso estilo de serviço, de ir em direção ao outro, de acolher o outro, há crescimento da igreja. Então nós vamos levar a sério essa questão do testemunho público que a gente dá, como comunidade, como coletivo, mas também nas nossas vidas pessoais. E eu quero concluir, nós temos um breve momento de oração, fazendo algumas considerações finais. A descrição da comunidade de Jerusalém enche o coração de esperança. Meu coração fica encantado com essa visão, ainda sabendo que é algo local, limitado, etc., mas tem valores que estão sendo apresentados que são para todos os tempos. Então essa igreja de Jerusalém aponta para esses valores e eu sonho com isso, eu me identifico, eu desejo que isso aqui apareça. A relevância não está em copiarmos a forma,
mas em recuperar o coração dessa igreja de Jerusalém. O mesmo coração, os mesmos movimentos que eles faziam. Então, em um Brasil confuso, nós precisamos de uma igreja enraizada na palavra. Com tanta confusão eclesiástica, política, social, com tanta tensão, a gente precisa se enraizar na verdade. Não de uma maneira fundamentalista, uma leitura saudável, inteligente, sábia da Bíblia. Mais discipulado, uma igreja que busca esse discipulado. Em uma sociedade solitária, nós precisamos de uma comunidade de pertencimento. O Evangelho não cria apenas convertidos, ele cria irmãos, cria uma família, cria conexão. Às vezes os irmãos dão uns tilts, mas o Evangelho está criando uma família, está criando um povo. Num país marcado por enorme desigualdade social, nós somos de uma igreja generosa e que expressa o amor de uma maneira concreta. Em tempos de espiritualidade rasa, performática, nós precisamos de vida de oração, de perseverança na oração. Em uma cultura polarizada, numa sociedade polarizada, nós precisamos ser a igreja da reconciliação e da unidade naquilo que é essencial. Vamos ter muitas diferenças, perspectivas diferentes, entendimentos diferentes, mas no essencial, em torno de Cristo, do Evangelho, do seu reino, a gente mantém a unidade. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos salvos pelo mesmo Jesus. E todos bebemos do mesmo Espírito. E contra isso não pode haver ruptura. Então, nessa cultura polarizada, nós precisamos ser essa igreja da reconciliação e da unidade. E eu lembro, sempre me inspira muito o que a igreja da África do Sul fez, naquela sociedade marcada pelo apartheid. E como muitas igrejas fizeram movimentos profundos de reconciliação, de reaproximação, de conexão. Ainda tem muito para fazer, mas movimentos lindos de reconciliação. Em um tempo de descrédito institucional, e eu estou dizendo agora especificamente das igrejas, nós precisamos ter um testemunho público que seja coerente. E por fim, em meio aos temores do futuro, nós precisamos ser a igreja que espalha a esperança. Enquanto tem gente aí tacando medo por causa de Terceira Guerra Mundial, do que está acontecendo, cumprimento das profecias, e taca terror nos crentes, nós precisamos ser a igreja que tem uma palavra de esperança, de encorajamento, de outras perspectivas, de discernimento para o que passa. Se a igreja brasileira e se a RD recuperar a centralidade da palavra, da mesa, da oração, da generosidade e da unidade, ela será um sinal do reino onde estiver. Porque avivamento não é mera barulho e agitação. O avivamento que vem da paz de Deus, ele tem que ser consistente, coerente. O apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em eficácia, em realidades que se tornam histórias e se tornam concretas. Assim como aconteceu em Jerusalém e pode acontecer com a gente também. Aconteceu lá e pode acontecer hoje. Aconteceu em muitos lugares da história, não de maneira plena ainda, não de maneira completa, não de maneira perfeita, mas pode acontecer. E a gente é chamado por esse tipo de texto a sonhar, a desejar se conectar com essas realidades. Então você faz uma avaliação, você observa, nós temos uma leitura aqui coletiva, mas esse texto pode ser lido pessoalmente, e você pode avaliar a sua conexão com a palavra, a sua conexão
uns com os outros, a sua conexão com a ceia. O texto fala da ceia, desse partir do pão na comunidade. Como é que é a sua conexão com essa lembrança da obra de Cristo? A sua conexão com os valores que estão mencionados aqui nesse texto. São indicativos da sua espiritualidade. No curso da Escola de Cristo, essa semana, falando sobre secularização e sobre como crescer na graça no mundo secularizado, a gente observou exatamente esses indicadores. A gente sabe que a gente cresce na secularização quanto mais longe a gente estiver da Bíblia, quanto mais longe a gente estiver da comunidade, quanto mais longe a gente estiver da oração, quanto mais longe a gente estiver do cuidado uns com os outros, quanto mais longe a gente estiver dessas práticas que foram referidas. Uma igreja, uma pessoa cheia de Deus vai manifestar esses valores na sua forma histórica, na sua realidade, no seu contexto, nos seus dias. E a gente precisa da graça de Deus para não perder de vista que isso que o Espírito Santo produziu no passado, ele continua produzindo hoje, cada vez no seu contexto, na sua conjuntura, nos seus dias. Vamos orar e vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a banda para vir para frente. E nós vamos pedir a Deus para nos abençoar durante essa semana, na nossa caminhada, nos nossos desafios. E eu quero ler uma oração que eu escrevi aqui sobre esse texto, um jeito um pouco diferente da gente fazer, mas eu quero ler uma oração que recebeu o título O Espírito que Move e Transforma. Então, se você quiser fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, como a gente ora geralmente. Senhor Deus e Pai, Deus de toda consolação e esperança, nós te louvamos porque não somos um ajuntamento estático, paralisado, imobilizado, mas o corpo vivo, o corpo de Cristo, movido pelo teu Espírito. Obrigado por nos lembrar que a igreja nasceu em Pentecostes para romper barreiras de língua, de cultura e de preconceito. Pedimos teu perdão quando nos fechamos em nossos guetos ou quando nossa fé se torna apenas um espetáculo vazio. Hoje, de modo especial, clamamos pelas mulheres da nossa nação. Que nossa comunidade seja o espaço seguro e de dignidade que Jesus estabeleceu para elas. Olhamos também para nossos irmãos em Ubá e em tantos lugares feridos. Que a nossa generosidade não seja apenas um discurso, mas o partir do pão que sacia a fome do próximo. Espírito Santo, sopra em nós, dá-nos verdade em tempo de mentira, dá-nos comunhão em tempos de solidão, dá-nos unidade em tempos de divisão. Que a nossa cidade não apenas nos veja, mas sinta o teu reino através de nós. Que sejamos conhecidos não pelo que criticamos, mas pelo amor que transborda de nossas mesas e de nossas vidas. Em nome de Jesus, a nossa esperança viva. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Ótima semana.